Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 12, capítulo 40. Para você que está nos ouvindo, se inscreva no nosso canal, dá uma força aí para nós. O dia é o 27 de março de 1918. Vivendo no querer divino. A alma encontra tudo em modo divino e infinito. Lamentava-me com Jesus, porque nem sequer a Santa Missa podia ouvir. E Jesus me disse: Minha filha, quem forma o sacrifício não sou eu? Agora a alma que vive comigo e em meu querer, encontrando-me eu em cada sacrifício, ela fica como sacrificada, junto comigo. Não em uma missa, senão em todas as missas, e vivendo em meu querer, fica consagrada comigo em todas as hóstias. Não saias jamais do meu querer, e eu te farei chegar onde quiseres. Antes, entre eu e tu, passará tal corrente elétrica de comunicação que tu não farás nenhum ato sem mim, e eu não farei nenhum ato sem ti. Assim, quando te faltar alguma coisa, entra em minha vontade e encontrarás logo o que queres. Quantas missas queiras, quantas comunhões queiras, quanto amor queiras. Em minha vontade nada falta, e não só, senão que encontrarás as coisas em modo divino e infinito. Capítulo 41. 8 de abril de 1918. Diferença entre viver unido com Jesus e viver do divino querer. Viver no divino querer. Voltando ao ponto de viver no divino querer, foi-me dito que é para viver no estado de união com Deus. E meu sempre amável Jesus, ao vir, me disse: Minha filha, a grande diferença entre viver unido comigo e viver no meu querer. E enquanto dizia isto, estendeu-me os braços e disse-me: Vem no meu querer, nem que seja por um só instante, e verás a grande diferença. Eu me encontrei em Jesus. Meu pequeno átomo nadava no querer eterno, e como este querer eterno é um ato só que contém todos os atos juntos, passados, presentes e futuros, eu estando no querer eterno, tomava parte naquele ato único que contém todos os atos. Quanto à criatura é possível, eu tomava parte também nos atos que ainda não existem e que deverão existir até o fim dos séculos, e até que Deus seja Deus. E também por estes eu o amava, agradecia e abençoava, etc. Não havia nenhum só ato que me escapasse, e agora tomava o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazia o meu,
como era meu o seu querer, e dava-o a eles como meu. Como estava contente por poder dar-lhes o amor deles como meu, e porque eles encontravam seu pleno contentamento e seu desabafo completo ao receber de mim seu amor como meu. Mas quem pode dizer tudo? Faltam-me palavras. Então o bendito Jesus me disse: Viste o que é viver em meu querer? É desaparecer, é entrar no âmbito da eternidade, é penetrar na onividência do eterno, na mente incriada, e tomar parte em tudo quanto a criatura é possível, e em cada ato divino, é desfrutar, ainda estando na terra, de todas as qualidades divinas, é odiar o mal em modo divino, é expandir-se a todos sem esgotar-se, porque a vontade que anima esta criatura é divina, é a santidade ainda não conhecida, que farei conhecer, que porá o último adorno e o mais belo e o mais resplandecente de todas as outras santidades, e será a coroa e cumprimento de todas elas. Agora, viver unida comigo não é desaparecer. Se vêem dois seres juntos, e quem não desaparece não pode entrar no âmbito da eternidade para tomar parte em todos os atos divinos. Pondera bem e verás a grande diferença. Capítulo 42. 12 de abril de 1918. A alma deve apoiar-se em Jesus. Encontrando-me no meu habitual estado, sentia uma extrema necessidade de Jesus e de me apoiar toda nele. E meu doce Jesus veio e me disse: Minha filha, apoia-te toda em mim. Sempre me encontrarás à tua disposição. Não te faltarei jamais. Mas bem, quanto mais te apoiares em mim, tanto mais eu me derramarei em ti. E sentindo eu muitas vezes a necessidade de me apoiar, eu virei a você e me apoiarei em você, servindo-me do meu apoio que eu formei em você. E quando eu vir que você desdenha o apoio das criaturas, eu vou te amar em dobro e dobrar o meu apoio. Depois acrescentou: Quando a alma faz tudo para me agradar, para me amar e para viver às custas de minha vontade, venha ser como um membro ao meu corpo, e eu me glorio destes membros como meus. De outra maneira, são como membros deslocados de mim, que me dão dor não só a mim, mas também a eles mesmos e ao próximo. São membros que fazem sair matéria para infectar e secar o mesmo bem que fazem. Capítulo 43. 16 de abril de 1918. Jesus vem oculto nas penas. Continuando o meu estado habitual, meu pobre coração me sentia oprimido, e em penas amargas, que não é necessário dizê-las aqui, e meu sempre amável Jesus vindo me disse: Minha filha, eu mando as penas às criaturas, a fim de que nas penas me encontrem a mim. Eu estou como envolvido nas penas, e se a alma sofre com paciência, com amor, rompe o envoltório que me cobre e me encontra a mim. De outra maneira, eu ficarei oculto na pena, e ela não terá o bem de me encontrar, e eu não terei o bem de revelar-me. Depois acrescentou: Eu sinto uma força irresistível de expandir-me para as criaturas. Gostaria de expandir a minha beleza para torná-las todas belas, mas a criatura, sujando-se com a culpa, rechaça a beleza divina e se cobre de fealdade. Gostaria de expandir o meu amor, mas elas, amando o que não é meu,
vive entorpecidas pelo frio e o meu amor fica rejeitado. Tudo gostaria de comunicar-me ao homem, cobri-lo tudo em minhas mesmas qualidades, mas sou rejeitado e rejeitando-me forma um muro de divisão entre eu e ele, que chega a romper qualquer comunicação entre a criatura e o Criador. Mas apesar de tudo, eu continuo me expandindo, não me retiro, para poder encontrar ao menos um que receba minhas qualidades, e encontrando-o, lhe dobro as graças, as centuplicos, me despejo tudo nele, até fazer dele um portento de graça. Por isso, tira esta opressão do teu coração, derrama-te em mim, e eu verterei em ti. Já te disse, Jesus, e basta. Não pense em nada, e eu farei e pensarei em tudo. Capítulo 44. 25 de abril de 1918. Jesus brinca com Luísa. Estava a dizer ao meu doce Jesus: Vida minha, que má sou, mas, embora seja má, sei que tu me amas muito. Meu amado Jesus me disse: Conquistadora minha, certamente que és cativante, conquistante, a minha vontade. Se conquistaste o meu amor, a minha potência, a minha sabedoria, etc., conquistaste parte de mim. Mas, com conquistar a minha vontade, conquistaste toda a substância do meu ser, que coroa todas as minhas qualidades. Por isso, levantaste-me a tudo eu mesmo. Levaste tudo a eu mesmo. Eis porque te falo frequentemente, não só de minha vontade, mas do viver em meu querer. Porque, tendo conquistado, quero que conheça dele suas qualidades e o modo de como viver em meu querer, para poder fazer junto comigo vida comum e inseparável, e relatar-te os segredos do meu querer. Poderia ser mais conquistadora? E eu, meu Jesus, zomba de mim. Eu quero te dizer que de verdade sou má e que me ajude para poder me tornar boa. E Jesus, sim, sim, e desapareceu. Capítulo 45, 7 de maio de 1918. A divina vontade tritura o humano. Continuando meu estado habitual, meu doce Jesus me disse: Minha filha, se não me vês como de costume por alguns dias, não te aflijas. Os males aumentarão o céu e terra se unirão para golpear o homem. E não quero te afligir com te fazer ver tantos males. E eu, meu Jesus, a maior pena para mim é a tua privação. É morte sem morte, pena indescritível e sem termo. Jesus, Jesus, o que dizes? E eu sem ti, sem vida? Espera, Jesus, não me digas mais. E Jesus acrescentou: Minha filha, não te assustes. Não te disse que não deva vir de todo, senão que não será frequentemente. E para não te preocupar, te disse primeiro: Minha vontade suprirá tudo, porque o humano em minha vida fica triturado, e eu extraio a flor, o fruto, o trabalho de meu querer, e o ponho junto comigo a fazer vida comum, e o humano, como bagaço, fica separado e fica fora. Por isso deixe que a máquina da minha vontade te triture bem, para fazer que nada de humano fique em ti. Capítulo 46. 20 de maio de 1918. A vontade de Deus concentra tudo. Continuando meu estado habitual, estava dizendo ao meu doce Jesus:
Como gostaria de ter teus desejos, teu amor, teus afetos, teu coração, etc., para poder desejar, amar, etc., como tu. E meu sempre amável Jesus me disse: Minha filha, eu não tenho desejos, afetos, mas o todo está concentrado em minha vontade. Minha vontade é tudo em mim. Deseja quem não pode, mas eu tudo posso. Gostaria de amar quem não tem amor, mas em minha vontade está a plenitude, a fonte do verdadeiro amor. E sendo infinito, em um ato simples de minha vontade, possuo todos os bens, que transbordando de meu ser, descem para o bem de todos. Se eu tivesse desejos, seria infeliz, me faltaria alguma coisa, mas eu tudo possuo, por isso sou feliz e faço felizes a todos. Infinito significa poder tudo, possuir tudo, fazer felizes a todos. A criatura, porque é finita, não possui tudo, nem pode abraçar tudo. Eis porque contém desejos, ânsias, afetos, etc., que, como tantos degraus, pode servir-se deles para subir ao Criador e tomar nele as qualidades divinas e encher-se tanto até transbordar para o bem dos outros. Se depois a alma se concentra toda ela em minha vontade, perdendo-se toda em meu querer, então não copiará minhas qualidades, senão que de um só sorvo e me absorverá em si, e não será mais nela desejos e afetos próprios, senão só a vida de meu querer, que dominando-a toda, lhe fará desaparecer tudo e lhe fará reaparecer em toda a minha vontade. Capítulo 47, 23 de maio de 1918. Os voos da alma no querer divino. Esta manhã, meu doce Jesus não veio, e eu a passei entre suspiros, ânsias e amarguras, mas toda imersa em sua vontade. Chegada a noite, não podia mais, e o chamava e o voltava a chamar. Meus olhos não se podiam fechar. Me sentia inquieta. A qualquer custo queria Jesus. E enquanto me encontrava nisto, veio e me disse: Minha pomba, quem pode te dizer os voos que faz no meu querer? O espaço que percorre, as extensões que voa? Ninguém, ninguém, nem mesmo você saberia dizer. Eu só posso dizer que eu meço as fibras, que eu numero o voo de teus pensamentos, de teus batimentos, e enquanto voa, vejo os corações que tocas, mas não te detenhas. Voa a outros corações e chama e volta a chamar e voa de novo. E sobre suas asas leva meu amor a outros corações para me fazer amar e depois, em um só voo, vem ao meu coração para tomar descanso, para depois reiniciar voos mais rápidos. Eu me divirto com a minha pomba e chamo os anjos, a minha mamita, a se divertir comigo. Mas olha, eu não vou te dizer tudo, o resto eu vou dizer no céu. Ó, quantas coisas surpreendentes eu vou te dizer. Depois pôs-me a mão na testa e acrescentou: Deixo-te a sombra da minha vontade, o fôlego do meu querer. Dorme. E adormeci. Capítulo 48, 28 de maio de 1918. É tanto o zelo do amor de Jesus por Luísa que lhe afasta tudo. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a dizer ao meu amado Jesus: Jesus ama-me muito. Eu tenho mais direito que os outros a ser amada, porque porque nem eu amo ninguém, senão só a ti. Nem ninguém me ama, e se alguém parece que me ama, é pelo bem que lhe chega, não por mim.
Assim, entre meu amor e o teu, não há nenhum outro amor no meio. E o doce Jesus me disse: Minha filha, isto não é coisa que meu amor mais forte. Minha filha, isto não é outra coisa que meu amor mais forte. E é tanto que o zelo de meu amor por ti te afasta tudo, e me ponho à guarda para que nem sequer uma sombra de amor de criatura te alente. Ao menos tolero que alguma te ame em mim, não fora de mim. De outra maneira, a faria fugir. E assim também significa que você não entrou em nenhum coração, nem ninguém entrou no seu. Depois, pela noite, voltou Jesus e a rainha mamãe, e chamando-me pelo meu nome, como se quisessem que eu prestasse atenção, como era bonito ver a mãe e Jesus falando entre eles. Minha mãe celestial dizia: Meu filho, o que fazes? É muito o que queres fazer. Eu tenho os direitos de mãe e me dói que meus filhos devem sofrer tanto. Você quer abrir o céu aos castigos e destruir as criaturas e os alimentos que servirão para alimentá-las. Você quer inundá-los com males contagiosos. Como eles farão? Tu dizes que amas muito a esta minha filha. Quanto não sofrerás se fizeres isso? Para não a amargurares, não o faças. E o aproximava para mim, mas Jesus respondia decidido: Não posso. Muitos males afasto por sua causa, mas tudo não. Minha mãe, façamos correr o turbilhão dos flagelos a fim de que se rendam. E depois diziam tantas outras coisas entre eles que eu não compreendia tudo. Fiquei abatida, mas espero que Jesus se aplaque. Capítulo 49. 4 de junho de 1918. Repetição das reparações de Jesus. Continuando o meu estado habitual, estava dizendo ao meu amado Jesus: Não despreze minhas orações. São suas mesmas palavras que repito, as mesmas intenções. Quero as almas como você as quer e com seu próprio querer. E o bendito Jesus me disse: Minha filha, quando te ouço repetir minhas palavras, minhas orações, querer como quero eu, como por tantos ímãs me sinto atraído para ti, e conforme te ouço repetir minhas palavras, tantas alegrias distintas sente o meu coração, e posso dizer que é uma festa para mim. E enquanto gozo, sinto-me debilitado pelo amor da tua alma, e não tenho a força de castigar as criaturas. Sinto em ti as mesmas cadeias que eu punha ao Pai para reconciliar o gênero humano. Ah, sim, repita o que fiz eu. Repita sempre, se quiser, que seu Jesus em tantas amarguras encontre uma alegria por parte das criaturas. Depois ele adicionou: Se queres estar seguro, repara sempre e repara junto comigo. Funde-te tanto comigo de formar um só eco entre tu e eu de reparações. Onde há reparações, a alma está como sob teto, onde está defendida do frio, do granizo e de tudo. Em troca, onde não há reparação, é como se estivesse no meio da rua, exposta aos raios, ao granizo e a todos os males. Os tempos são tristíssimos, e se o cerco das reparações não se expande, há perigo de que estão a descoberto, fiquem fulminados pelos raios da divina justiça. Capítulo 50. 12 de junho de 1918. O homem com o pecado vai ao encontro da justiça divina. Jesus fez tudo por nós. Encontrando-me em meu estado habitual, estava dizendo ao meu sempre amável Jesus: Como é possível? Tu tens feito tudo por nós, tens satisfeito tudo, tens reintegrado em toda a glória do Pai por parte das criaturas, de modo a cobrir-nos a todos
como a um manto de amor, de graças, de bênçãos, e com tudo isso os flagelos caem, quase rompendo o manto de proteção com o qual nos descobriu. E o meu doce Jesus, interrompendo-me, disse-me: Minha filha, tudo o que você diz é verdade. Tudo, tudo o que fiz pela criatura, o amor me empurrava para ela, que, para estar seguro de colocá-la a salvo, quis envolvê-la dentro do meu agir, como dentro de um manto de defesa. Mas a ingrata criatura, com o pecado voluntário, rompe este manto de defesa, foge de debaixo de minhas bênçãos, graças e amor, e pondo-se a céu aberto, é golpeada pelos raios da justiça divina. Não sou eu que golpeio o homem, é ele que com o pecado vem ao encontro, a receber os golpes. Reza, reza pela grande cegueira das criaturas. Capítulo 51. 14 de junho de 1918. Jesus a repreende por não escrever tudo. Continuo uma tarde, depois de ter escrito, meu doce Jesus veio e me disse: Minha filha, cada vez que você escreve, meu amor recebe um pequeno desabafo, um contentamento a mais, e me sinto mais atraído a comunicar-lhe minhas graças. No entanto, deve saber que quando não escreves tudo, ou escreve as minhas intimidades contigo, sobre o desabafo do meu amor, eu sinto-me como traído, porque nesse desabafo de amor, nessas minhas intimidades contigo, eu procurava não só atrair-te a ti, a conhecer-me e amar-me mais, mas também aqueles que vão ler as minhas intimidades de amor, para receber também deles um amor a mais, e não escrevê-lo tu. Este amor não o terei, e por isso eu fico como contristado e traído. E eu, meu Jesus, é preciso um esforço para pôr no papel certos segredos e intimidades contigo. Parece que se quer sair da ordem dos outros. E Jesus, sim, esta é a debilidade de todos os bons, que por humildade e por temor negam-me o amor, e ocultando-se eles, querem ocultar-me a mim, em troca, deveriam manifestar meu amor para fazer-me amar. E eu permaneço sempre o Jesus traído no amor, até pelos bons. Capítulo 52. 20 de junho de 1918. Jesus, fazendo o ofício de sacerdote, consagra as almas que vivem em seu querer. Continuando meu habitual estado, o meu doce Jesus fazia-se ver ao meu redor todo cheio de atenções. Parecia que me vigiava em tudo, e conforme o fazia, saía do seu coração uma corda que vinha ao meu coração. E, se eu estava atenta, a corda ficava fixa no meu coração. E Jesus movia esta corda e se divertia. E o meu amado Jesus disse-me: Minha filha, eu sou todo atenção para as almas. Se me correspondem e fazem outras tantas atenções para mim, as cordas de meu amor ficam fixas em seus corações, e eu multiplico minhas atenções e me divirto. De outra maneira, as cordas ficam soltas e meu amor rejeitado e desolado. Depois acrescentou: Para quem faz a minha vontade e vive nela, meu amor não encontra obstáculo, e eu o amo e o prefiro tanto que reservo para mim não só fazer tudo o que necessita para eles e ajuda, direção, socorros inesperados, graças imprevistas, mas também sou ciumento de que outros lhe façam alguma coisa. Quero fazer tudo eu, e chega a tanto meu zelo de amor que se dou a potestade aos sacerdotes de consagrar-me nas hóstias sacramentais, para fazer-me dar as almas. Em troca, a estas almas, conforme vão repetindo seus atos em minha vontade, conforme se resignam, conforme fazem sair o querer humano para fazer entrar o querer divino, eu mesmo reservo o privilégio de consagrar a estas almas
E o que faz o sacerdote sobre a hóstia, faço eu com elas. E não só uma vez, senão cada vez que repete seus atos em minha vida, em minha vontade. Como um poderoso imã me chama, e eu, qual hóstia privilegiada, a consagro. Vou repetindo-lhe as palavras da consagração, e isto faço com justiça, porque a alma, com o fazer a minha vontade, se sacrifica mais do que as que comungam e não fazem a minha vontade. Aquelas se esvaziam de si mesmas para me pôr a mim, me dão pleno domínio, e se for necessário, estão dispostas a sofrer qualquer pena para fazer a minha vontade. E eu não posso esperar. Meu amor não resiste para dar-me em comunhão a elas, até que o sacerdote queira dar-lhes uma hóstia sacramental. Por isso faço tudo por mim. Oh, quantas vezes me dou em comunhão antes que o sacerdote queira me dar a ele. Se isso não fosse assim, meu amor ficaria como impedido e atado nos sacramentos. Não, não, eu sou livre. Os sacramentos e os tenho em meu coração. Eu sou o proprietário e posso exercitá-los quando eu quiser. E enquanto dizia isto, parecia que girava por toda parte para ver se havia almas que faziam sua vontade para consagrá-las. Como era bonito ver o amável Jesus girar como depressa para fazer o ofício do sacerdote e ouvi-lo repetir as palavras da consagração sobre aquelas almas que faziam e viviam em seu querer. Ó, bem-aventuradas as almas que recebem a consagração de Jesus, fazendo seu santíssimo querer. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.